começando agora. Esse é o Agora Pronto, agora pronto, agora pronto, agora pronto. Oxe, agora pronto. Olá pessoal, aqui quem fala é José Matheus e hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão, o podcast Agora Pronto, que dessa vez está na sua segunda temporada e a gente vai trazer um pouco sobre os resultados do projeto aqui, sobre o que é que ele é, sobre essa continuação do projeto Agora Pronto. E para falar sobre isso aqui tudo, estou aqui com meu amigo também, o João Vitor, para você apresentar aí, João Vitor. Olá, tudo bom? Meu nome é João Vitor, eu sou bolsista também, juntamente com o Matheus, do Agora Proton, na segunda temporada. E vamos aí apresentar o projeto aí pra galera. Bom, e o podcast Agora Pronto, ele conta com 2 bolsistas, no caso eu aqui, José Matheus e João Vitor, com 3 voluntários, Joel Moreira, Elisvaldo de Souza e Bruna Mirelli, e com o orientador do projeto, que é o Cícero Thiago, professor de física, professor do curso de física aqui, que está ajudando a gente a tocar o projeto, ou seja, ele orientou a gente. Bom, a ideia surgiu, inclusive, na temporada anterior, no início do projeto, em explorar a facilidade ou um meio digital como uma ferramenta para poder divulgar a ciência. E hoje em dia, obviamente, a gente já sabe, não é nada tirado do nada, não é nada muito incrível assim, vamos supor, vamos dizer aqui, porque a gente já sabe que os meios de comunicação têm a capacidade, esse poder de poder levar ciência e informação a todo mundo. Então a gente teve a ideia de trazer aqui um podcast, ou seja, uma mídia digital, uma mídia de áudio, para poder falar sobre ciência e divulgação científica no geral. E tem um quadro chamado Pílula do Conhecimento, onde a gente trata de vídeos curtinhos ali sobre curiosidade científica no geral. Ou seja, são pílulas, vídeos pequenos, curtos, e que vão tratar de ciência. E a gente tem essas 2 plataformas aí para poder divulgar ciência e levar conhecimento às pessoas. Bom, dentre os objetivos que a gente listou e que a gente tinha no nosso projeto, temos aqui esses aqui, que eu posso citar para vocês. Divulgar a ciência por meio de entretenimento em áudio para alunos e docentes de rede pública e particular de ensino. Utilizar o quadro de vídeos curtos Pílula do Conhecimento para divulgar a ciência nas redes sociais. Estimular a participação de estudantes em outros cursos do campus petrolino. E isso foi uma parte muito boa nesse âmbito, que a gente conseguiu, que a gente deu, de fato, ênfase a isso, que a gente trouxe alunos de todos os cursos do IFE. Então, tiveram alunos de computação, de química, de alimentos e de música. Tem episódio gravado em todos eles, inclusive, e está lá no nosso Spotify, ou seja, nossa mídia de áudio, nosso podcast. Tornar a física mais fácil de ser compreendida. Bom, isso aqui é um objetivo que ele é mais abstrato, mas que a gente tentou e a gente, de fato, pôs em prática isso. Ou seja, se a gente pega um vídeo curtinho ali, associa ele ao cotidiano, se a gente usa metáforas, usa analogias e explica a física de uma forma mais simples, mas não simples no sentido de tornar o conhecimento banal, mas simples da linguagem. Usar a linguagem com que as pessoas se conectam hoje em dia. Ou seja, isso a gente fez e isso a gente colocou em prática. E, por último, relacionar a física ao cotidiano. E, de fato, foi o que a gente fez. Ou seja, tanto nos shorts, lá nos vídeos curtinhos da gente, dos Reels do Instagram, a gente fez isso, lá tem vídeo explicando a criação do telefone. E é uma coisa que a gente usa no dia a dia. A gente associou isso ao cotidiano. Tem vídeo explicando a criação da câmera fotográfica. Tem vídeo até sobre linguagem. E é um vídeo sobre linguística que tem lá, falando um pouco sobre linguística nordestina. A gente já citou aqui da nossa parte, quem estava envolvido, quem estava participando. Temos aqui a nossa metodologia. Bom, mais uma vez, a gente tinha 2 bolsistas e 3 voluntários participantes aqui. 3 apresentadores, eu, João Vitor e Elisvaldo. Se tinha um tema específico de física, nós 3 estávamos lá para poder apresentar isso para as pessoas. Caso fosse somente um convidado, às vezes ia apenas um de nós. Ou seja, tem episódio que só sou eu e um convidado, tem episódio que é só o João Vitor e um outro convidado. A gente percebeu que esse tipo de modelo funciona muito bem num formato de 2 pessoas, certo? 2 pessoas quando você tem um convidado de fora, porque fica mais dinâmica as perguntas e respostas e a gente ainda mantém o próximo ponto que vai ser aí a duração, né? Isso, perfeito. Bom, gravação quinzenal, de modo a gente ter tempo para poder preparar roteiro, para poder gravar os episódios. Duração de 40 a 50 minutos, que foi uma mudança da temporada anterior, onde a gente tinha episódio que ia até 2 horas. Só que, isso é muito tempo. Então a gente conseguiu trazer para esse formato de 40 a 50 minutos. O nosso episódio mais longo, ele foi até 55 minutos, se eu não me engano. Nenhum atingiu 1 hora. Então a gente conseguiu manter aí de 40 a 55 minutos, mais ou menos, por aí.
Bom, e 2 episódios gravados por vez. Isso foi algo que a gente tentou fazer e que na prática não se tornou algo que seja possível, algo alcançável. Tendo em vista que a gente tem que, por exemplo, ir atrás de convidado, a gente tem que estudar para poder ter roteiro, estudar para ter o que falar na hora, ou seja, fazer tudo isso de uma vez só, montar uma apresentação, vamos dizer assim, montar algo de 40, 50 minutos, 2 vezes por semana, ou às vezes ali num tempo curto, não dava. Então, isso aí a gente modificou, mas a gente tentou colocar em prática. E, inclusive, tem um ponto que a gente não colocou aqui, mas simultâneo a um episódio, quando sai um episódio, sai também um pílula, ou seja, sai um vídeo na nossa plataforma aí do Instagram e do TikTok, vídeos curtos. Bom, e aqui um pouco sobre a estrutura do episódio. Como eu falei, a gente estuda e produz um roteiro. Ou seja, o que é que a gente vai falar, em que ordem a gente vai falar, quem fala sobre o quê. Ou seja, trazer todo o conteúdo certinho ali, separado, para poder gravar esse episódio. Para bater para que o tempo que a gente coloque, que a gente estabeleceu, seja atingido de fato, né? A gente, nesse roteiro, então, em cada segmento do episódio, a gente estipula um tempo que precisa ser dito, né? E aí com seus respectivos tópicos do que vai ser abordado nesse segmento. Então a gente faz essa organização nesse roteiro e com isso a gente consegue também manter o tempo dos episódios. Isso, perfeito. Segundo ponto aqui da nossa metodologia, na parte de estrutura do episódio, a abertura. Geralmente a gente coloca uma música temática associada ao episódio ou algo que meio que faça referência àquilo que foi comentado dentro do episódio. E que seja de 9 a 12 segundos, mas pode variar também a duração da música ali na introdução do episódio. Inclusive, algo que o João Vitor faz bastante quando ele edita o episódio, que ele é o responsável por isso, às vezes ele pega um trecho importante que vai cativar a pessoa, que vai fazer ela se interessar em assistir, ele coloca já de início, porque aí faz com que a pessoa veja aquele trecho ali como se fosse um cortezinho, um mini corte do episódio, e chamar a atenção, a pessoa continua assistindo para ver o desfecho daquilo ali. Então, tem isso na introdução. A música de abertura, ela é sempre diversificada, né? Então, como o Matheus disse, a depender do episódio, dos temas que a gente coloca, a gente vai modificando as músicas ao longo dos episódios, né? Vai com o contexto. E aí, no intervalo entre cada segmento, também nós temos ali um trechinho de música que dá para você entender, para o ouvinte entender que a gente já está numa transição para outro tema ou para outra parte do tema, sabe? E dada a apresentação do iniciozinho da introdução do episódio, a gente tem a apresentação dos participantes, ou seja, da apresentação minha, de João Vitor e de Erisvaldo, por exemplo, quando somos nós 3, ou a apresentação minha e de um convidado, ou de João Vitor e de um convidado. Ou seja, a gente fala, gente, começando agora o nosso podcast Agora Pronto, com fulano de tal. E a gente apresenta fulano de tal e dá espaço a ele, para ele poder falar sobre ele, o que ele estuda, o que ele faz, e sobre o tema em geral. A gente também fala um pouco sobre as redes sociais. Então, gente, vai lá ver o Instagram, vai lá ver o TikTok, vai lá ver o nosso Spotify, que é onde está sendo postado o episódio. E dada a apresentação e introdução do episódio, a gente tem o desenvolvimento dele, que é colocar o roteiro em prática, que é fazer perguntas ao convidado, que é falar sobre o tema, ou seja, é colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou e divulgar a ciência, ou seja, falar sobre o que tem que ser falado. Bom, essa parte aqui eu diria que até uma aprimoração do que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente gravava tudo pelo Meet, o episódio, e pegava o áudio da gravação mesmo. Não é que o áudio aqui seja ruim, mas se a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar e colocar em prática. Você tem numa gravação como essa, por exemplo, que a gente está fazendo, problemas como chiado da própria conexão, certo, com a internet. Então, às vezes, essa questão desse delay ou esse chiado que dá, às vezes esse corte, porque como é alguém que vai estar gravando, se a internet de alguém oscilar, de outra pessoa oscilar, a gravação vai captar, entende? Então, é muito mais proveitoso se a gente pegar, né, cada participante do episódio e gravar ele automaticamente, esse áudio, né? Automaticamente não, individualmente esse áudio. Isso. E aí a gente consegue ter uma voz limpa e a única questão é sincronizar ela na hora da edição, né? E não é algo muito complexo ou que exija, por exemplo, equipamento de ponta, coisa do tipo. Por exemplo, eu gravo com o meu celular, então, simultâneo à gravação, eu coloco meu celular ali gravando o áudio e depois eu só envio o áudio para o editor, que no caso é João Vitor. E pro convidado também, já teve convidado que gravou comigo que eu falei, velho, vou pegar seu celular e gravar o áudio com ele e mandar pra gente, tá? Ok, já. E teve participante, por exemplo, que já tinha programa de edição de áudio no computador, tinha microfone bom. Então, assim, tem gente que já entende já o que tem que ser feito e já ajuda a gente durante a gravação.
Quanto ao Pílula, também no passado era gravado pelo Meet, por incrível que pareça, um vídeo curto ali gravado usando o Meet. Hoje em dia, a gente geralmente gera uma apresentação, por exemplo, no Canva ou em alguma outra plataforma, e a gente coloca um áudio em cima disso, e gera-se um vídeo ali com uma qualidade de imagem muito melhor, uma qualidade de áudio muito melhor também, e que é mais compatível com os formatos de redes sociais de vídeos curtos, né? Instagram e TikTok. Então isso, a gente aprimorou o que a gente já tinha antigamente na temporada anterior, e tornou melhor essa qualidade, tanto de filme, de gravação, quanto de áudio. Isso aí é o que a gente colocou do que se esperava conseguir de resultado com essa temporada nova do nosso podcast. Tendo visto que a gente já teve uma temporada anterior com resultados anteriores. Bom, então aqui estão os resultados esperados. Primeiro, obter engajamento, ou seja, fazer com que as pessoas vão lá e se interessem por aquele conteúdo ali, façam, de fato, ver o que está sendo postado. Adaptar a ciência para poder unir ela à cultura de modo geral. E isso, por exemplo, Erisvaldo é um cara que ele é gênio nisso. Ele vê cultura pop, cultura geek, cultura nerd, e associa isso à ciência, de modo que ela já é associada. Ou seja, filme de ficção científica, ou seja, já é associado à ciência, ele traz isso para poder explicar conceitos do dia a dia. Então você vai ver vídeo dele dando dica de livro para ler sobre ficção científica, vai ver vídeo dele explicando conceito físico usando filme. Ou seja, ele é um cara que conseguiu fazer isso, trazer isso muito bem para o nosso projeto. E a gente também, de modo geral. Ou seja, debater um pouco sobre, sei lá, e se o mundo acabasse e tivesse zumbis aí, como é que seria isso? Ou seja, a gente, de todo modo, a gente tentava trazer cultura, de modo geral, com ciência. Bom, terceiro ponto aqui, difundir conteúdo científico, ou seja, propagar conteúdo científico, mandar conteúdo científico para as pessoas, para que elas possam ver. E, mais uma vez, a gente também conseguiu fazer isso, tanto na página do nosso Spotify, quanto no nosso Instagram. E, por último, dar continuidade ao projeto, fazendo dele um disseminador de ciência. E a gente está conseguindo mais uma vez aqui, mais uma vez falando, teve uma temporada anterior, e nessa de agora a gente está continuando o projeto que a gente tinha. Vamos começar agora a falar sobre os resultados que a gente atingiu. No entanto, eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu não coloquei nos slides, mas que é importante a gente falar sobre os temas que a gente trabalhou, né? Os temas que nós já temos gravados. Atualmente, nós temos 11 episódios, certo? Postados. Tem, se eu não me engano, 2 episódios gravados que precisam ser editados ainda. Mas os temas, eles variam, né? E aí, como o Matheus disse, a gente traz convidados de outros cursos, então o conteúdo vai acabar atingindo esses cursos. O episódio 1 foi Física no Cotidiano. O episódio 2 foi Luz e Fenômenos Ópticos. O episódio 3, Desastres Naturais, né? Terremotos, tsunamis e vulcões. Falando sobre hidrostática e hidrodinâmica, certo? No episódio 4. No episódio 5, a gente falou da física no futebol, certo? Explicando o efeito Magnus, falando sobre velocidade do pênalti, né? Na cobrança e tudo mais. Episódio 6, a gente falou sobre inteligências artificiais, certo? No episódio 7, falamos sobre como os físicos sobreviveriam ao fim do mundo, certo? Então, a gente colocou alguns cenários de apocalipse e fomos trabalhando sobre como a gente poderia usar nosso conhecimento para sobreviver. Falamos sobre modelos atômicos, física nuclear, né? Física e música, que aí a gente traz um convidado de licenciatura em música. Aliás, o de inteligências artificiais, a gente trouxe um convidado de computação, de licenciatura em computação. Modelos atômicos, trouxemos uma convidada de licenciatura em Química. E aí nós tivemos, o último episódio postado foi de Alimentos e Ciência, em que a gente traz uma convidada de alimentos também. Enfim, esses foram os episódios, os temas que a gente trabalhou até agora. E aí, no Instagram a gente tem aqui algumas questões, certo? No Instagram nós temos como foco, assim, carro-chefe, os Reels, né? Que são justamente as pílulas do conhecimento que a gente coloca no Instagram. Eu peguei aqui uma estimativa aqui dos últimos 90 dias, entre o dia 17 de julho e 14 de outubro, e a gente teve aqui um alcance de 546 contas, certo? Numa análise geral, com a maioria esmagadora de não seguidores, ou seja, a gente atingiu pessoas que estão fora do da nossa comunidade, né?
enfim, aqui nós temos aqui alguns dados da publicação, certo? Em azul são os seguidores e os não seguidores aqui em branco. E a gente consegue ver que a maioria realmente aqui é de não seguidores, tanto nas publicações quanto nos Reels. E nos Stories são mais seguidores mesmo. Um resultado muito bom que a gente conseguiu, aqui nós temos um perfil de um dos nossos colaboradores, o Erisvaldo, um perfil que ele tem de divulgação também, e ele divulgou o nosso vídeo através desse perfil. E aí nós tivemos um compartilhamento, certo? Do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, do Space Today, pegou o nosso vídeo, né, que já estava repostado, e repostou no perfil oficial dele. Então isso foi muito bom, inclusive foi o nosso vídeo mais acessado nessa temporada. E, enfim, nós tivemos essa questão aí. Aqui no YouTube, nós tivemos... No YouTube a gente vai colocando também alguns pílulas, certo? Eles não conseguem entrar em formato de vídeos curtos, no Shorts, porque os nossos vídeos curtos, eles ultrapassam 60 segundos. Então, ele não cabe no formato de Shorts. No entanto, a gente coloca no YouTube mesmo, como vídeo, e também os episódios também tem um formato de vídeo. Então, a gente posta no YouTube e no Spotify, né? Aqui, nos últimos 90 dias, nós tivemos aqui 149 visualizações. Agora, o nosso carro-chefe, né, que é o Spotify. Nós temos aqui o total de reproduções aqui, né, num período de 90 dias, tá? Não, aqui desde sempre, né, no caso, as reproduções. Uma coisa que a gente não colocou é que a nossa temporada anterior, a gente não conseguiu continuar com aquele perfil no Spotify. Isso aconteceu por conta de algumas mudanças. A plataforma que a gente usava para gravar aqueles vídeos na temporada anterior, ela caiu, ela sofreu algumas mudanças, e aí a gente não conseguiu recuperar o nosso perfil. Ele ainda está lá com todos os vídeos, com todos os podcasts da primeira temporada, mas a gente não tem acesso a eles, então tivemos que fazer um perfil novo. E aqui, esse Desde Sempre, estamos falando sobre desde que começou a segunda temporada, né? Porque é um perfil novo, né? Um perfil da segunda temporada é um perfil novo e diferente da primeira. Então, nós tivemos 109 reproduções, certo? E essas reproduções, elas são as reproduções efetivas, as reproduções que a pessoa abriu e continuou ouvindo, que escutou o podcast de fato, certo? As pessoas que somente abriram estão aqui, impressões no Spotify, certo? 1.129. Então, a gente conseguiu atingir 1.129 pessoas, abriram o vídeo, né? O podcast, se interessaram pelo tema. No entanto, não ultrapassou a quantidade de 60 segundos para assistir, né? Então, aqui a gente tem aproximadamente 10% de pessoas que assistem e ficam realmente assistindo. Aqui nós temos o episódio mais visualizado, certo? Ele está aqui em primeiro lugar no Spotify, né, no nosso episódio. É o episódio sobre desastres naturais. A gente fala de terremotos, tsunamis e vulcões. Ele tem aí 51 minutos, certo? 29 reproduções. Então, 29 pessoas efetivamente escutaram o podcast. E, novamente, impressões no Spotify. 441 pessoas abriram o podcast e e a grande maioria não deu continuidade. Já 29 pessoas assistiram efetivamente o episódio. Enfim, nós tivemos aí esses dados, certo? E, enfim, o Matheus pode concluir. Bom, é isso. De fato, a gente ainda não encerrou o projeto. Até o momento, a gente conseguiu fazer boa parte dos objetivos que a gente estipulou lá no projeto escrito, né? E a gente pôs em prática tudo aquilo que a gente planejou. E, de fato, a gente está produzindo um trabalho aí que, no meu ponto de vista, é satisfatório. Por mais que, por exemplo, a gente tenha alguns atrasos aqui e acolá, mas são coisas que, de fato, acontecem no decorrer da aplicação desse projeto. Mas até o dado momento, a gente conseguiu fazer praticamente tudo que a gente tinha colocado no projeto, na parte escrita. Bom, pessoal, e foi isso. Essa foi a apresentação do nosso projeto, o podcast Agora é o Proto, que está agora com a sua segunda temporada. Foi importante aqui a gente poder tratar desse assunto aqui, falar um pouco sobre o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo. E é isso. Esse é o nosso projeto. Obrigado muito por estar aqui participando comigo. Obrigado, eu agradeço.
E é isso aí. É isso aí, gente. Valeu.